Fala, Douglas. Tudo certo? Entrou aí, Domingo. Certo, professor. Boa noite. Certo? Boa noite. Tranquilo? Opa, tranquilo. Oi, Karine, eu acho que é pelo tempo de chuva. O meu aqui também hoje demorou pra caramba para conseguir acessar a câmera, tudo certinho. Deu em cima, mas quase que não ia dar aula. Então deve ser por causa do tempo de chuva aí, internet cai, fica muito instável, mas está tranquilo, já estou sabendo que está aqui. Fala, Osmar. Boa noite. Opa, boa noite. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Acho que nós podemos começar, né, galera? Senão atrasa demais também. Ficar esperando a galera aí. Atrasa demais, daqui a pouco eles vão entrando aí. Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, hoje também eu vou dar uma aula de revisão, né? Por isso que não dá para começar, porque já tem que interromper já. Só um minutinho. Oi, Thaís, boa noite. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos tentar começar de novo. Bom, galera, então a aula de hoje, deixa eu só baixar o celular aqui, vai que toca esse bicho aqui. Aí tem que interromper, eu tenho que interromper, né? A aula de hoje é outra aula de revisão, tá? Revisão para a prova de marketing, que é na próxima, se eu não me engano, na próxima aula, né? Eu trouxe aqui uma revisão igual a que nós fizemos ontem, que é dos principais pontos, né? Para que vocês entendam os principais pontos da matéria aí. Logicamente que não deve cair só isso aqui, né? Cai lá pela matéria. Acho que, se não me engano, são 4 ou 5 aulas apenas. Então, acho que vocês não vão ter problema quanto a isso. Deixa eu colocar a Adriana aqui. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bem? Caiu o guarda-roupa aí, né? Bater a porta. Tranquilo. Bom, então, galera, como eu ia dizendo, né, para vocês, vamos tentar de novo começar. Como eu ia dizendo para vocês, hoje é aula de revisão, eu tentei trazer os pontos principais da matéria, mas estudem lá pelos slides totais, tá? E como eu falei ontem para vocês, muitas das vezes a gente não consegue formular uma pergunta, já que a maioria vai ser de alternativas, então às vezes a gente não consegue formular a pergunta só com os slides que estão aqui, tá? Não é porque às vezes eu tiro daqui porque eu não consigo formular, ok? Como é alternativas, né? Às vezes ele não te dá a opção de você fazer alternativas aqui, então fica difícil você formular, beleza? A gente começa pela parte de merchandising no PDV, né, que é no ponto de venda, e a parte de merchandising digital. A parte de merchandising no PDV, eu nem vou falar muito nela, pelo seguinte, quando a gente fala de merchandising no PDV, ele é simples, tá? É simplesmente uma forma de eu chamar a atenção do meu consumidor no ponto de venda, ou até fora dele, tá?
eu preciso chamar a atenção do meu consumidor de alguma forma. Então, eu posso lá utilizar qualquer coisa que vai dar destaque ou dentro do supermercado, ou na televisão, alguma coisa assim, qualquer coisa que vai dar destaque nesse produto, tá? Então, eu nem vou tratar muito disso, porque a gente já viu a gente já viu até estratégias, né, de merchandising no PDV, que são as regras de gôndola, essas coisas todas. Então, isso aí nem vou entrar nesse mérito, porque a gente já viu bastante coisa a respeito, né? Porém, na questão do merchandising digital, que é uma coisa nova, tá? E vem sendo utilizada agora, eu preciso ter um pouquinho mais de carinho com essa até na prova mesmo. Eu acho que a gente já esgotou tudo que tinha que falar de merchandising no PDV, né? E, para mim, o que interessa hoje é o que há de novo, é o que está se falando hoje. Então, a gente vai falar mais sobre merchandising digital, tá? Então, são 3 tipos de digital merchandising, 3 tipos de merchandising digital que está se utilizando para chamar a atenção do consumidor de alguma forma, utilizando-se da internet, tá? A primeira é a campanha, tá? Uma base de merchandising, né? Então, ele é baseado na segmentação de usuários de forma pré-definida, por cruzamento de dados do perfil, histórico e ações em comum do público. Então, pessoal, ontem a gente estava falando sobre isso, tá? Como que a gente faz, como que a gente vai medir essas coisas, tal. E nós falamos já ontem, já introduzimos sobre isso, quando a gente estava falando de merchandising também, né, nos canais de distribuição. Para cá, quando a gente fala de merchandising digital, eu vou utilizar aquilo que o Facebook, aquilo que o Instagram, aquilo que o Google me oferece de perfil do consumidor que está entrando no meu produto. Então, ele te dá lá várias opções de pessoal, de como você entrou no produto, quem é você, como que é o seu perfil, o que você costuma entrar de páginas. Então, isso está muito polêmica, essa questão de que é uma invasão de privacidade, não é uma invasão de privacidade, fazer essa análise de perfis, né? Eu sei que o marketing ele não quer saber se isso é... Enquanto ninguém proibir, pessoal, ele vai ser utilizado, tá? Então, está se utilizando, vai se utilizar cada vez mais. Isso é uma coisa nova, que se descobriu uma forma nova de você analisar as necessidades, desejos, perfil do consumidor, qual é o seu comportamento, coisa que antigamente não dava para se, nem fosse com uma pesquisa de mercado, dificilmente você iria conseguir obter todas essas informações, até porque a gente já viu isso, né? Se você faz uma pesquisa de mercado que seja no papel, dificilmente você vai conseguir colocar mais de 20, 25 perguntas, tá? Aqui já não, aqui ele te dá uma série de opções de perfis, tá? Que vai te ajudar a fazer o planejamento estratégico, ok? Então, aqui, ó, o primeiro passo no merchandising digital é que ele te mostra exatamente quais as necessidades e desejos e faz com que você vá chamar a atenção dele mais facilmente, tá? Então, ó, ele considera o comportamento ou interesses similares que as pessoas demonstram no ponto de venda. O que é o ponto de venda aqui? Na verdade, são as páginas que você entrou para comprar alguma coisa, tá? Então, como é que ele funciona? Então, vocês já viram, lógico. Cada vez que você entra na internet, que você procura determinado produto, vários outros produtos similares começam a aparecer para você, tá? Então, isso é uma forma de você chamar a atenção do consumidor. Se é uma forma de você chamar a atenção no ponto de venda, que no caso é a página, é considerado merchandising, ok?
Bom, o segundo ponto aí é o ponto pessoal merchandising, tá? Conhecido como merchandising dinâmico. Nele, as informações, promoções ou descontos, eles são customizados através de estudos de perfis pessoais. Bom, pessoal, ontem também eu cheguei acho que a comentar com vocês sobre isso, de que quando você faz uma ação paga, por exemplo, no Facebook, ele vai te fornecer todo o perfil daquele consumidor, tal, não sei o quê, tá? E ele vai terceirizar, vai fazer uma quebra desses clientes em três situações diferentes, tá? Uma é aquele cliente que entrou e não comprou nada, ele simplesmente entrou lá, e aí começam a aparecer páginas para ele, iguais, como a gente falou no sistema anterior, tá? O outro é aquele que entrou de alguma forma e ele interagiu com aquela página, tá? Esse cliente em potencial, ele é um fiel, ele é um potencial comprador do seu produto, tá? Então, o Facebook ele vai te mostrar quem interagiu, na verdade, com esse produto seu. E aí você pode fazer uma ação de customização para ele especificamente. Por exemplo, eu vi lá que você, do e-mail tal, entrou, colocou o tênis lá no carrinho, mas você não fechou a compra. Então, você está precisando só de um incentivo para fechar essa compra. Então, o que acontece? O Facebook ele te dá essa possibilidade. E aí ele te mostra quem foi que fez, quem teve ação, quem interagiu com esse site. Aí você pode mandar um e-mail para ele com alguma promoção, por exemplo, te dou 10% de desconto para fechar nas próximas 2 horas, vamos dizer assim. Tá? Vou colocar a Kívia aqui também. Kívia, tudo bem? Beleza, galera? Então, aqui ele te dá essa possibilidade, ele te dá o perfil pessoal da pessoa que entrou lá, interagiu de alguma forma, demonstrou algum interesse a mais, e você pode customizar isso para ele, ok? O terceiro são algoritmos merchandising, tá? Isso é hoje o que se fala de mais atual na questão do marketing digital, na questão do merchandising digital, tá? Customizado ou microsegmentado de acordo com algoritmos específicos de comportamento, tá? O que são algoritmos específicos de comportamento? Eu consigo pegar o algoritmo, por exemplo, de uma ação de determinada marca, que é bastante conceituado, tá? Eu consigo pescar esse algoritmo de alguma forma. Até meu irmão já falou sobre isso, é uma pena que a gente não conseguiu dar a palestra aquele dia, porque ele me falou bastante sobre isso, como isso é utilizado, tá? Acho que ele até chega a mencionar sobre isso, tá? O que é essa questão do algoritmo? O algoritmo eu consigo buscar, eu consigo capturar, na verdade, esse algoritmo de pessoas que estão, de empresas que estão vendendo alguma coisa que tem muito interesse, tá? Nesse caso, o anúncio pode ser vinculado para uma pessoa enviando promoções com base nas suas ações, compras ou buscas na internet. Então, por isso que elas te seguem, pessoal, porque você fala assim, pô, eu entrei lá, por exemplo, no site da Adidas, aí lá a Kilder começa a te seguir, mostrando propaganda. São muitos ralhos é isso, né, que eu nunca entrei nisso. Na verdade, são algoritmos capturados também, tá? Eles fazem com que você faça uma ação específica para aquela pessoa, tá? Para você, se você teve algum tipo de interesse, fazem uma ação específica para o interesse que você teve. Então, por exemplo, eu entrei lá, eu queria ver, depois vocês podem até fazer um teste com isso, eu queria ver tênis azul, tá? Então, procurei, fiz uma busca lá de tênis azul. Esse tênis azul, quando fez a publicidade dele,
Toda publicidade que é colocada na internet, pessoal, ela gera um algoritmo, tá? Ela gera um número, tá? De identificação dessa propaganda. Você pode pegar esse algoritmo e colocar ele na sua página, tá? E aí ele começa a demonstrar interesse, ele começa a aparecer cada vez que a pessoa vai procurar, por exemplo, o tênis Adidas, tá? Então esse algoritmo é uma coisa fantástica para o marketing. Só que talvez isso seja, talvez em pouco tempo seja proibido, porque aí sim é uma invasão de privacidade, porque você está buscando esse algoritmo que não é algo seu e você está passando para o interesse do seu consumidor, tá? Então, se fala alguma coisa aqui em torno de ética, se tem ética, se é antiético fazer isso não é uma questão para a gente discutir, isso aqui é uma questão para especialistas discutirem. Quando for proibido, a gente para de fazer. No mais, hoje é uma ferramenta fantástica de merchandising, tá? Então, são esses 3 tipos aí de situações que são colocadas hoje na questão do marketing digital, beleza? Bom, aí a gente passa para comunicação integrada de marketing, tá? Na comunicação integrada de marketing, o que eu queria que vocês percebessem é que houve uma mudança repentina, uma mudança atual, tá? Das formas de se fazer a comunicação integrada de marketing que era antiga para as que são feitas hoje, tá? Então, eu trouxe só os principais slides dessa matéria aqui, para que vocês vejam mais evidente ainda do que foi feito na aula, como que foi feita essa mudança, o que aconteceu de mudanças nas formas de se fazer a comunicação integrada antiga e as atuais, tá? Então, nas antigas, eram ferramentas de comunicação de marketing, ou seja, as ferramentas que eram utilizadas como comunicação integrada de marketing, era, primeiro, a venda pessoal, que vocês lembram lá atrás, que era a venda de livros, essas coisas tudo, né? Era a venda pessoal. Segundo, a publicidade e propaganda, evidente, né? Que é uma forma de comunicação. A terceira, a assessoria de imprensa. O que era assessoria de imprensa? Quando era lançado alguma coisa no mercado, tá? Eu chamava a imprensa para vir conhecer esse produto meu que eu estava lançando no mercado. E aí eu fornecia todo o material de imprensa, por exemplo, fotos, muitos produtos, na verdade, eles eram fornecidos para os jornalistas testarem. Então, existia muita forma de se fazer essa assessoria de imprensa. Fazia-se coquetéis de lançamento, fazia festa e tal, para que justamente a imprensa viesse e falasse bem do seu produto, tá? Por que isso é vantajoso, pessoal? Porque é uma publicidade praticamente de graça, tá? Se eu for, por exemplo, pegar um jornal e medir lá o tamanho que deu aquela notícia sobre o meu produto, o tamanho que deu, e ver quanto que valeria isso em questão de publicidade, vocês vão ver que compensa muito, porque sai numa porrada de jornal, tá? Então, é uma forma de comunicação interessante esse negócio da assessoria de imprensa. Eu já fiz assessoria de imprensa para a Monre, para vocês terem uma ideia, lá aquele amortecedor Monre lá, eu já fiz assessoria de imprensa para eles. E era super interessante, porque a gente buscava, às vezes nem convidava as pessoas para virem no lançamento. A gente simplesmente fazia foto, fazia o texto e mandava para jornais do país inteiro. E, logicamente, a gente tinha uma empresa que captava todas essas notícias que saíam nos jornais, né? A gente tinha uma empresa que capturava todas, mandava para a gente qual era o valor daquele espaço que a gente estava ocupando no jornal, tá? E a foto do jornal que saía, tá? Então, era um recorte do jornal que eles faziam. Isso era interessantíssimo, tá, galera? Espera aí, só um minutinho aqui que entrou outro.
Oi, Grazi. Então, voltamos lá. Bom, então, a assessoria de imprensa seria isso. Eu faço lá eu faço lá uma foto, faço um texto e mando para todos os jornais para que eles publiquem o lançamento do meu produto ou serviço, tá? Outro fator das antigas seria a promoção de vendas, né? Eu consigo fazer lá no meu PDV ou não no PDV, algumas promoções que podem ser interessantes para eu conseguir alavancar as vendas, tá? De determinado produto ou serviço. Outro fator, o marketing de patrocínio. Eu posso patrocinar ações, eu posso patrocinar, por exemplo, atletas, para que eu apareça com eles, né? Apareça na imagem deles, eles estejam passando a imagem do meu produto ou serviço, tá? E por último lá, a comunicação no ponto de vendas, que a gente já viu sobre isso, né? Que são as regras de gôndola, qualquer ação que eu vá chamar atenção lá no PDV, tá? Então, qualquer ação que eu faça lá no ponto de venda que chame atenção é um tipo de comunicação no ponto de vendas. Beleza? Então, essas eram as formas antigas que se faziam, tá? E aí a gente já passa para as formas novas, tá? Que aumentou um pouquinho a questão, né, de como é feito aqui, tá? Primeiro, que a gente precisa saber, antes de falar um por um aqui, tá? Principal coisa que eu preciso saber é que antigamente eu envolvia, por exemplo, só o meu cliente final e quem era do meu interesse para fazer a divulgação. Ou seja, eu pegava os órgãos de imprensa e o consumidor final, e era esse que era o público de interesse na comunicação integrada de marketing antigo, tá? A de hoje, qual é a diferença principal da de hoje, antes de falar sobre tudo isso aqui? Na de hoje, a gente busca não só o consumidor final e, e o intermediário, e o órgão de imprensa, o órgão de comunicação, tá? Mas a gente busca hoje tá informando todo o stakeholder. Lembra lá que era o stakeholder, né? Todas as pessoas que estão envolvidas no processo, tá? Então, stakeholders são todas as pessoas. Então, isso inclui agência de publicidade, isso inclui funcionários, isso inclui consumidor final, isso inclui agência de transporte, todo e qualquer pessoa que esteja envolvida no processo, o meu concorrente, tal, não sei o quê, todos devem ser informados, tá? Então, o que muda da antiga para o de hoje é que todos devem ser informados. Então, vocês vão ver aqui que os modos de comunicação, eles mudam um pouco, no sentido de que, antigamente, era uma forma direta, tá? Eu pegava e fazia uma ação específica para a imprensa, por exemplo. Hoje já não. Hoje eu faço ações coletivas. Hoje eu faço ações para que todos os stakeholders saibam daquilo que eu estou projetando. Ok? Então, vamos lá. Ó. Na comunicação integrada atual, eu tenho lá a assessoria de imprensa, que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu tenho a comunicação corporativa, que é aquela que eu vou fazer a publicidade e propaganda do meu produto ou serviço, né? Eu tenho a comunicação digital, que já é uma novidade aqui, tá? Então, eu preciso fazer essa comunicação digital, aí eu posso fazer de qualquer forma. Posso pegar e fazer uma ação simples, eu posso pegar e posso vincular minha marca a uma pessoa, um influencer, né? Então, existem diversas formas aqui que eu posso fazer a comunicação digital. Também a comunicação governamental, tá? Normalmente eu vou colocar lá no jornal, eu vou chamar pessoas do ramo governamental para o lançamento, então um prefeito, um vereador, alguma coisa assim e tal, pode ser uma ação legal, né?
Também a comunicação interna. O que é a comunicação interna? Eu preciso informar o meu colaborador, o meu empregado, das ações que eu estou tendo para que todos falem uma mesma língua, tá? Eu não posso, por exemplo, um funcionário meu que não sabe nem o que está fazendo, tá? Ele está lá simplesmente produzindo determinada coisa, soltou, ele nem sabe para que serve. Não, hoje já não. Hoje, essa comunicação interna faz com que o meu funcionário esteja integrado a todas as ações que eu vou fazer, tá? A comunicação socioambiental também. É importante eu trabalhar, se eu tiver alguma ação que gere alguma ação ambiental, que seja alguma ação que seja legal para o meio ambiente, eu preciso estar falando para as pessoas sobre isso também, tá? E também a socioambiental no meu ambiente social. Eu preciso estar informando todo o ambiente social, ok? Na questão de design, também eu preciso estar cuidando na questão das minhas embalagens e tal. Ele precisa, se forem ver hoje, uma embalagem, ela diz muita coisa, tá? Ela tem muitas informações a respeito do meu produto, ok? Também o planejamento e inteligência, ou seja, toda ação de comunicação, ela precisa ter um planejamento anterior, tá? Não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa casar, todas essas comunicações, elas precisam ser casadas, tá? Elas não podem ser sozinhas. Então, precisa, para isso, ter um planejamento específico de como eu vou fazer o lançamento desse produto. Por quê, pessoal? Se tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não for simultâneo, eu vou fazer uma, depois eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra, isso não existe, tá? Quando você faz o lançamento de algum produto ou serviço, ele tem que ser simultâneo. Todos precisam saber ao mesmo tempo, ok? Também produção editorial, né? Além da digital, eu estou colocando no Facebook, Instagram e tal, também tem a produção editorial, principalmente no que diz respeito a catálogos, esse tipo de coisa, tá? Ou folhetos técnicos de determinado produto ou serviço. E, por último, aqui, a questão das relações públicas, onde eu chamo as pessoas do meu interesse, tá? Para eventos, para eu estar fazendo o meio de campo com eles, para eu estar agradando essas pessoas que são do meu interesse. Ok? Então, isso pode ser feito através de coquetéis, isso pode ser feito através de conferências, esse tipo de coisa. Então, não interessa da forma, interessa que eu vou trazer o meu público de interesse, tá? Para fazer ações destinadas a ele. Ok? Então, vocês veem que ela mudou bastante, ela está muito mais encorpada hoje, a comunicação digital, e para que a gente não tenha erro, tá? Essa comunicação digital, essa comunicação de hoje, tá? Que englobou a digital, que englobou tudo isso, tem um único fator específico, que é de o que era antigamente para hoje é fazer com que todos os meus stakeholders estejam alinhados quando no meu discurso publicitário, tá? Então, todos os meus stakeholders, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, elas estejam interligadas. Todas elas precisam saber das minhas ações específicas. Beleza? Então, aí, a nova tendência da comunicação integrada de marketing, né, tem 4 objetivos específicos. Primeiro, maior eficiência na promoção. É lógico, se eu englobei uma série de outros fatores, né, para minha comunicação integrada de marketing, eu vou ter maior eficiência. Isso você não tenha dúvida. Tá? O fortalecimento da marca. À medida que eu vou comunicar todo o meu stakeholder, tá? Eu já estou fazendo um fortalecimento da minha marca. Eu já estou criando valor agregado à minha marca, tá?
Por quê? Porque eu estou informando todo mundo e eu espero que essas pessoas saiam informando do meu produto ou serviço e também da minha marca, tá? Então, isso fortalece a marca, de alguma forma, tá? A questão de gera economia. Por quê? Porque muitas das vezes o marketing boca a boca, ele é mais interessante do que especificamente o restante das outras coisas, tá? Eu vou gerar economia quando eu utilizar todo esse processo. Vocês já imaginaram se fosse para atingir tudo na forma de publicidade? Seria muito caro, pessoal, mas muito caro mesmo. Então, quando eu chamo as pessoas para mostrar o meu produto ou serviço através de umas relações públicas, eu mando fotos para um jornal e ele publica tal, é muito mais barato, ok? E, por último, a integração entre equipes. Pô, se eu estou incluindo todo o stakeholder, eu vou estar integrando a equipe, né? Além, não só a equipe, mas se eu estou falando de stakeholder, eu estou falando que eu estou integrando todos que estão envolvidos no processo, ok? Deixa eu só ver aqui, parece que alguém quer fazer alguma pergunta aí, porque não aparece para mim, viu, galera? Deixa eu ver aqui, parece que alguém fez alguma. Tudo bem, hein? Deixa eu ver se a internet está ok. Meu Tá ok. professor, Oi. agora liberou um recurso novo, levantar a mão. Eu tô com uma dúvida. Vê aí se Pode aparece alguma falar. coisa. Apareceu alguma coisa aí pra mim? Apareceu a mãozinha. Mas ela só faz o barulho. Eu não tenho acesso a essa tela que eu estou aqui agora, porque eu fechei o PowerPoint. Ah, tá. Entendi. Eu Pensei que só dá um ele. barulhinho e tal, e aí eu fecho o PowerPoint e eu entro aqui na situação aqui. Qual que era a dúvida, Vinícius? Tinha alguma dúvida? Não, Tá é só caindo a pra. internet. Ah, tá. Aqui em Beleza. casa já caiu 2 vezes também. Tá. Adriano, depois a gente vai disponibilizar ela gravada, então não tem problema. Tá? O pessoal Fechou. estava reclamando mesmo que estava caindo. A Karina também tinha falado aqui que estava instável, né? Aham, Isso essa foi, questão Vinícius? de internet tá instável, né? Tá atrapalhando o entendimento da aula. Mas isso a gente pega depois. Não tem problema. Não, mas se tiver dúvida, pode parar, não tem problema não. Beleza? Eu acho que o senhor confundiu ali. Você falou publicidade gera custo. Mas não é aquela coisa de você levar a matéria para o jornal? Tipo, você estava falando isso, levar a matéria para o jornal que é econômica, aí depois você falou assim de propaganda, ao invés de falar propaganda, você falou publicidade. É. As duas eram custos. A diferença de uma para outra, não sei se vocês lembram da aula referente a isso, né? A publicidade quando você faz uma publicidade de algum produto que, que seja rentável, vamos dizer assim, tá? Você está fazendo de um produto específico para a venda desse produto. A propaganda, você quer propagar ideias, tá? Então, por exemplo, se eu pego a Petrobras ela vende combustível, então ela tem uma propaganda, ela tem uma publicidade específica para vender combustível. Então, mostra lá o posto, mostra o carro de Fórmula 1 chegando lá no posto, aquilo é para vender combustível, tá? Quando ela faz uma ação na mídia por exemplo, meio ambiente, aquilo é uma propaganda. Eu estou propagando ideias, eu estou propagando coisas desse tipo, você entendeu? Então, os dois, na verdade, eles geram custos. Tanto a publicidade quanto a propaganda, eles geram custos. A única coisa é que uma é diferente da outra, tá? No usual. Só que tem uma coisa, Vinícius, foi bom se você levantar sobre isso. Não é referente à aula de hoje, mas foi bom você levantar sobre isso, tá? Publicidade e propaganda, tem muitos autores que divergem sobre o que é uma coisa e outra.
eu já ouvi, por exemplo, dizerem que publicidade é tudo aquilo que é publicável. Então, o que é publicável? Livros, revistas, jornais são publicáveis, tá? E aí fala assim, e qual que é a diferença com a propaganda? Já vi autores falando que propaganda é aquilo que se propaga, tá? Então, o que se propaga aí? TV, imagem, som, eles se propagam, tá? Então, também, eu não sei, para te falar a verdade, eu utilizo normalmente hoje a diferença de publicidade e propaganda como a publicidade é uma coisa que é feita para se vender algo e a propaganda é uma coisa para se propagar algo, para se propagar ideias ideológicas, vamos dizer assim, tá? Então, a diferença dela é essa. Ela tem custo? Sim, o custo dela é muito maior. Tanto é que vocês fizeram agora os jogos de empresas do Gilberto. Quando você vai lançar um produto no mercado, o custo é muito caro. Por quê? Porque você tem que investir em propaganda, você tem que investir em publicidade no início, quando ele está alavancando as vendas, né? Então, isso se torna muito caro. Então, por isso que eu falei para vocês aí, que a publicidade, ela é cara, ela não é barata, tá? O retorno dela é grande, só que o custo dela também é grande. O retorno dela é bem maior, por exemplo, do que uma assessoria de imprensa, tá? Só que, em compensação, o custo dela é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, hoje, para se colocar uma simples TV Fronteira, aí, vamos dizer assim, num horário que não é o horário nobre, vocês vão pagar em torno de 600, 500, 600 reais cada inserção, tá? Cada inserção. Cada vez que ela aparece lá 15 segundos, você paga 600, 700 pau. Tá? Então, a publicidade é uma coisa cara. Ok? Então, foi por isso que eu falei a respeito de que a assessoria de imprensa ela é mais barata, tá? Para você fazer aí, mas é uma forma de você interagir com os seus stakeholders. Se você só fizer a publicidade, só na publicidade você não consegue atingir o stakeholder. Você não consegue atingir todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Você precisa fazer específico, por exemplo, para funcionários, você precisa fazer específico para o seu consumidor final, você precisa fazer uma ação específica para o seu intermediário, tá? Então, é isso que ela difere um pouco. Beleza? Ficou claro? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos lá. Terminando aí, vamos para a questão da venda pessoal, tá? Então, ó, a venda pessoal, ela é bem simples, tá? Que é aquela situação que a gente falou anteriormente lá, eu trago para vocês, inclusive, agora, ele mais especificado, porque a venda pessoal, ela tem algumas situações hoje que ela é usada, tá? Que vale a pena a gente tratar do assunto, ok? Em marketing. Então, vamos lá. Na venda pessoal, a busca, a interação e o relacionamento pessoal com o cliente, visando apresentar soluções com base em benefícios percebidos e valores agregados. Pessoal, lembrem-se que ontem a gente também falou muito sobre isso aqui, que era aquela questão de que a venda direta e a indireta, na venda indireta, quando você se utiliza do seu intermediário, você se utiliza de uma loja que é como intermediário, tá? Essa loja tende a conhecer muito mais quais são as necessidades, quais são os desejos, tá? daquele consumidor, tá? Então, é muito mais legal você fazer essa venda pessoal, é muito mais legal você fazer quando você tem intermediários, tá? Você não consegue fazer ela quando você tem essa venda direta, que é da indústria diretamente para o consumidor final, a não ser que essa indústria esteja localizada na localidade que você está, tá? Mas, na maioria das vezes, qual que é a vantagem de você ter essa venda pessoal? Qual que é a vantagem, por exemplo, que a gente estava discutindo ontem, tá?
de que é muito perigoso as fábricas, à medida que as fábricas tentam vender diretamente para o consumidor final, elas perdem esse aspecto da venda pessoal. Tá? Por que elas perdem esse aspecto da venda pessoal? Porque elas não vão ter conhecimento específico de cada, por exemplo, de cada região que você vai vender. Ontem eu citei como exemplo para vocês a questão de quando eu fazia representação comercial de uma determinada marca de sapato, tá? De que Dracena era um tipo de público que comprava um determinado tipo de produto da mesma empresa, hein? Da mesma empresa. Presidente Prudente já comprava um produto um pouquinho mais ousado que o meu, de Dracena, tá? E quando eu ia para Ribeirão Preto, quando eu ia para Rio Preto lá vender para eles, era tudo que tinha de mais extravagante. Então, pessoal, dificilmente a fábrica ela pode ter conhecimento disso quando ela analisa as vendas, tá? Mas dificilmente ela vai ter um relacionamento tão próximo do seu consumidor final quanto essa questão da venda pessoal que é feita por entidades locais ou até mesmo pessoas locais, tá? Por isso que antigamente o Boticário não tinha venda pessoal. Ele teve que colocar, por quê? Porque as outras estavam comendo pelas beiradas. É muito mais prático, por exemplo, um consumidor de Avon, por exemplo, que a pessoa vai lá, bate na porta, você vai lá, escolhe o produto que você quer, vem na revistinha e tal, não sei o quê, e você vai criando uma afinidade com essa pessoa e você vai sabendo quais são as necessidades dela, normalmente. Você sabe aquilo que você pode fazer uma venda direta ali, no sentido de, olha, mostra aquele produto específico que ela gosta, tá? Então, isso é muito mais legal do que você simplesmente enviar o seu produto lá da indústria para o consumidor final. Quem te garante que esse consumidor ele vai ser fiel? Se você não tem um conhecimento específico das necessidades e desejos dele, tá? Nada garante que ele vai ser um cliente fiel, ok? Então, essa questão da venda pessoal, né, é a ferramenta da comunicação integrada de marketing, em que existe interação pessoal direta com o cliente. Envolve comunicação individualizada, uma vez que o vendedor tenta persuadir o cliente a comprar produtos da sua empresa, tá? Então, eu falo de lojas aqui, a gente fala de venda pessoal, vocês vão falar assim, mas por que está falando de loja, né? Porque a loja aqui no interior, ela utiliza essa venda pessoal quando ela liga, por exemplo, para o cliente para mandar um condicional na casa dele, para mandar uns produtos para ele escolher, tá? Então, é uma comunicação individualizada, é uma forma de venda específica, uma forma de venda pessoal, tá? A minha funcionária, por exemplo, ela sabia quando chegava tênis, ela sabia os clientes que gostavam de tênis. Quando chegava sapato social, ela sabia as pessoas que deveria ligar para compra de sapato social. Quando chegava chinelos, tinham pessoas específicas para aqueles chinelos. Quando chegava produtos anatômicos, tinha as pessoas específicas que compravam produtos anatômicos, tá? Então, isso é a venda pessoal. Ela vai tentar individualizar ao máximo, tá? Então, vamos a algumas características da venda pessoal aqui, né? Que, primeiro, ela traz um fluxo de comunicação nos dois sentidos, entre o comprador e o vendedor. Então, muitas das vezes, o vendedor, ele ligava para o comprador, ou muitas das vezes o comprador mesmo ligava para o vendedor, quando chegar coisa nova, se liga e tal, não sei o quê. Então, isso fica uma comunicação nos dois sentidos, tá? Isso é interessante por causa disso. Por isso que eu falo para vocês que quando se trata da venda direta, a indústria ela perde esse passo importantíssimo, que é da venda pessoal. Tá? Você passa a não conhecer mais quais são as necessidades e desejos do seu consumidor. Ok? O segundo ponto, ele trata da influencia a decisão de compra.
É lógico, se eu estou tete a tete, se eu estou de cara a cara com o meu consumidor, é muito mais fácil influenciar a decisão de compra para ele, tá? Apesar de que tem umas aí, né? Eu recebi a visita uma vez de um pessoal da Rinode, que aquele dia eu fiquei com raiva da marca, pessoal. Nossa Senhora! O cara, ele foi extremamente chato, mas chato a determinado ponto, que eu falei, olha, influência de compra com você é mínima, é zero. Eu não vou comprar nada seu. Ainda falava pro cara assim, pelo amor de Deus, cara, eu tenho mestrado em marketing. Não tenta me fazer, e não tenta me embutir produtos, né, que eu não queira, porque eu já sei tudo isso que você vai falar para mim, né? Mas é complicado, complicado. Mas é uma forma de influência de compra, tá? Muitas das vezes isso pode dar certo, né? O terceiro fator é o total controle do público-alvo, tá? Eu conheço pessoas por pessoas, tá? Quando você tem a venda pessoal, você deve conhecer quais são as necessidades e desejos daquele público-alvo. Então, ele tem total controle. Ele tem telefone pessoal, ele tem tudo, mas tem direito, como você colocado num grupo de WhatsApp, tudo mais tem direito, tá? Outro fator é o feedback imediato, né? Que possibilita a modificação e adequação da mensagem. Quando eu estou vendendo para uma determinada pessoa, pessoal, e eu vejo que ela tem uma certa tendência a determinada coisa, por exemplo, a determinado desejo, eu posso modificar o meu discurso para ela, tentar fazer com que o meu produto se encaixe nas necessidades dela, mostrar para ela, se ela não conseguiu ver ainda, tá? Eu posso mostrar para ela que o meu produto se encaixa nas necessidades e desejos dela. Então, isso é um feedback imediato que quem trabalha, quem vende diretamente, não vai conseguir. Aliás, quem vende, por exemplo, de entrega direta, como na indústria, para o consumidor final, não vai conseguir ter esse feedback imediato, tá? Outro fator é o alto custo por contato, tá? Quando a gente fala de venda pessoal, galera, o custo, ele é muito grande, tá? Muito grande no sentido de que você, quando manda um representante comercial para fazer um atendimento, isso gera um custo muito alto. Até a gente estava conversando ontem sobre isso, né, nos canais de distribuição, que à medida que o seu produto ele o cara se torna fiel ao seu produto, o custo dele vai caindo e vai aumentando o seu faturamento em cima daquele produto. Tá? Por quê? Porque vai diminuindo o custo, por exemplo, você não precisa deslocar mais um representante comercial até aquela pessoa. Tá? Ela mesma, ela sabe qual que é a qualidade, ela bate o olho no produto, ela já tem uma noção, então ela não pede mais, ela simplesmente, ela mesma toma a decisão de compra. Então, mais ainda é um alto custo. Por exemplo, até a questão do condicional, a gente mandava 10 para você vender 2, para você vender no máximo 3, tá? Tinha um custo grande isso. Você tinha o custo do telefone para ligar para essas pessoas, ok? E por último aí, né, a poderosa ferramenta de fidelização, tá? A pessoa que compra, por exemplo, determinados produtos de venda pessoal, como Avon, esse tipo de coisa, ela compra sempre. Então, é uma ferramenta de fidelização, ok? A questão da venda pessoal. Então, existem 3 razões principais pelas quais a venda pessoal é um componente tão importante da estratégia promocional, tá? Primeira, porque ela envolve a comunicação direta entre o representante de vendas e um cliente potencial, sendo a única forma de promoção que permite à empresa reagir imediatamente às necessidades do cliente, tá? Quando você faz uma publicidade, por exemplo, de um novo produto, você não está fazendo de toda a sua linha. Então, se naquele determinado momento eu não vi o produto que eu espero,
mas eu vi a propaganda sua de outro produto, aquilo não vai me chamar atenção, tá? Ao passo que na venda pessoal, você consegue ali reagir imediatamente a essas necessidades. Olha, eu não tenho esse aqui, mas eu tenho esse outro aqui que pode ser legal para você, tal, não sei o quê. Então, é uma forma de você ter mudanças imediatas aí, tá? Bom, o segundo passo aqui, né? A venda pessoal permite um retorno imediato. Ou seja, assim a empresa tem informações oportunas a respeito da satisfação do cliente com suas ofertas, tá? Eu lembro bem que eu peguei uma representação, pessoal, de que me parecia ser um produto legal, era até um produto feminino na época. Peguei a representação desses produtos, até peguei um pouco para levar para a loja e tal, e eu estava vendo que as pessoas estavam achando caro esse produto, tá? E eu peguei, liguei na fábrica que eu estava representando, falei, pessoal, vocês fizeram uma pesquisa de mercado, vocês fizeram um negócio legal, tal, para analisar o preço desse produto, porque todo mundo está falando que não consegui vender nada, que está falando que esse produto está caro. Aí o cara da fábrica falou para mim, a gente sabia disso, a gente queria mais era testar. Falou, e com meu dinheiro, né? Que eu saí para vender isso, não vendi nada, tal, para vocês terem um feedback. Então, isso é muito problemático, tá? Então, outras formas de promoção, como publicidade, são comunicações patrocinadas pela empresa dirigidas ao público-alvo, mas quase nunca permitem um retorno imediato. Quando você faz publicidade, a pessoa ela vai pensar, ela vai analisar, e se eventualmente chegar lá no supermercado e comprar aquele, chegar e falar, eu quero esse determinado produto, não é um retorno imediato, tá? Quando eu falo de venda direta, ele se torna um retorno imediato, eu consigo vender ali na hora para aquela pessoa, tá? Bom, o terceiro passo aqui, né? A venda pessoal resulta em uma venda real. O vendedor pode sair do escritório do cliente com um pedido na mão. Normalmente isso acontece, tá? Ou então esse pedido para enviar para a fábrica. Beleza? Assim, a venda pessoal é uma das poucas formas de promoção que podem ser ligadas diretamente à venda de um produto específico. Então, aqui, o cara vai lá, faz a venda e já sai com o pedido na mão. Tal. Então, você já tem um feedback ali naquela hora. Ok? Então, tem acho que esse último, não, mais dois aqui, mais dois slides referentes à venda pessoal. Então, muitas das vezes a venda pessoal é uma necessidade no mercado business to business. Isso é importante, pessoal. Ontem a gente estava falando do business to business, né? Ou seja, de empresas para empresas. A venda pessoal, ela se torna imprescindível, tá? Por quê? Aquele representante comercial, ele está preparado, ele está com todas as informações na mão para levar para você. E quando a gente fala de business to business, quanto mais informações eu tiver, eu passar para o meu cliente, é melhor. Ao contrário do consumidor final, tá? No consumidor final, você tem que fazer uma mensagem direta, mínima possível para tentar atingi-lo. No business to business é diferente. Você vai tentar atingir o mercado com folhetos específicos, folhetos mais detalhados, tal. Então, tudo aquilo que eu quiser colocar naquele folheto, eu posso colocar que ele vai ajudar na venda. Tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês esses slides aqui, talvez seja o mais importante relativo a essa matéria, porque traz a diferença entre a venda pessoal para o consumidor final e para o business to business. Tá? E ela pode ser usada em mercados de consumo nos quais os compradores tendem a ser em menor número. Então, por isso que compensa, pessoal. Não dá para, por exemplo, mandar um representante comercial na casa de cada consumidor final. Mas dá para eu mandar um representante para te atender, se você é business to business.
tá? Isso se torna mais interessante aos olhos do consumidor ali, tá? Então, ó, geograficamente, né, mais concentrados e mais inclinados a comprar quantidades ou valores maiores. Então, isso é o mercado business to business, né? Comprar mais em valores maiores. Então, por isso que vale a pena você mandar, por exemplo, um representante ou você investir em algum sistema de informações mais adequado. Então, ó, além disso, né, a venda pessoal costuma ser uma necessidade para produtos complexos, para situações de compra de alto envolvimento e transações envolvendo negociações. Então, pessoal, é uma necessidade do business to business essa informação, tá? Porque ela compra muito em grande quantidade. Então, para isso acontecer, você não vai tomar uma decisão como você toma num supermercado, que você vai lá, pega o seu produto e coloca no carrinho, tá? No mercado business to business, você tem várias pessoas envolvidas nessas negociações, tá? São transações que tem várias pessoas envolvidas. Então, eu preciso mandar, se eu mando um representante comercial, é muito melhor do que eu tentar vender isso de forma mais simples, tá? Então, ó, hoje muitas empresas estão adotando outras abordagens. Assim, a venda pessoal começou a salientar um importante conceito da venda de relacionamento, tá? Isso é, o vendedor se concentra em satisfazer as necessidades do cliente, não apenas em vender seu produto, tá? Então, cai exatamente onde a gente quer chegar, tá? Na venda pessoal, por que ela é tão importante para o marketing? Porque é muito mais fácil de você satisfazer as necessidades e desejos daquele cliente. Beleza? Então, isso pode acarretar melhores vendas, essa satisfação dessas necessidades, tá? E é justamente aquilo que o marketing quer, satisfazer essas necessidades e desejos, tá? Então, deu para entender? Muito mais facilmente, né, através dessa venda pessoal, atingir essas necessidades e desejos. Bom, aí, pessoal, vamos para o marketing business to business. Então, a gente começou a falar sobre ele aqui. Vamos para o marketing business to business. Tá? Só salientando aqui que você tem 3 tipos de mercados, né? Que você tem de consumidor para consumidor, que é o C2C. Você tem o business to business, que é de empresa para empresa. E você tem o business to consumer, que é da empresa para o consumidor. Ok? Então, vamos lá. No C2C, que é no consumer to consumer, consumidor para consumidor, né? Esse tipo de transação entre consumidores está associado à transação direta, ok? Com a ajuda ou intermediação de alguma empresa, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele não vende o produto dele, na maioria das vezes. Ele só está intermediando uma venda de consumidor entre outro consumidor. Tá? Então, essa é consumer to consumer, ou seja, de consumidor para consumidor. A business to business eu nem preciso falar para vocês, né? De fábricas vendendo para fábricas, então, de indústrias vendendo para indústrias. Esse aí a gente já abordou bastante, eu vou abordar aqui para frente. Tá? E um terceiro ponto aí, né, é o business to consumer, o mais comum de todos, né? Esse tipo de comércio pode ser eletrônico ou não, né? Envolve, de um lado, as empresas oferecendo serviços e bens, e do outro, o consumidor geral. Tá? Então, isso aqui é o que normalmente se faz aí da venda direta, né? Que você envia o produto diretamente para o seu consumidor final. Então, eu tenho esses 3 tipos de vendas aí, esses 3 tipos de negociações, tá? Então, ó, vamos especificamente para o marketing B2B, que é aquilo que nos interessa, que vocês vão tirar de letra, porque isso foi tão falado ao longo desse semestre, né? Foi tão comentado. Então, ó, no marketing B2B, enquanto os consumidores escolhem os produtos baseados não só no preço, mas na popularidade, né? Status e outros fatores emocionais e sociais, os compradores B2B tomam decisões baseadas no potencial de lucro e preço.
tá? Quando eu faço a compra de determinado produto, não é que eu vou comprar aquele produto que esteja mais barato, tá? Não é que eu vou comprar, por exemplo, uma matéria-prima que seja mais barata. Eu vou comprar no mínimo custo, tá? Daquilo que vai satisfazer as necessidades e desejos do meu consumidor. Então, não adianta nada eu comprar um produto extremamente barato se ele não vai ter qualidade e aquele meu consumidor ele está voltado para consumir qualidade, tá? Isso acontece muito em público A, né? A e B. Então, ele quer qualidade, não interessa o preço que ele vai pagar. Beleza? Então, aí no B2B, né, essas decisões elas são sempre baseadas em lucro e preço. Ok? Bom, além disso, cabe dizer ainda que no marketing B2B envolve a construção de relacionamentos valiosos para garantir clientes duradouros. Pessoal, o marketing B2B só vai valer a pena se eu tiver clientes duradouros. Como eu falei para vocês, o marketing B2B é uma situação cara, tá? Ela não é barata. Eu preciso mandar o meu representante de vendas ir até você para vender. Eu preciso mandar um catálogo extremamente elaborado para poder vender. Tá? Não é simplesmente colocar na gôndola do supermercado e vender. Então, no marketing B2B aqui, eu preciso garantir esses clientes duradouros. Só assim eu vou ter lucro. Ok? Então, o marketing B2B envolve empresas nas duas pontas, e por isso é executado de uma forma diferente do marketing para consumidores. Tudo bem, que a gente já falou bastante, né? Isto é, ele precisa estar muito mais focado na geração de leads qualificados para a equipe de vendas. Ou seja, informações a respeito das necessidades e desejos de quem está tomando a decisão de compras. Ok? Além disso, a estratégia de pós-venda também desempenha uma importante função nesse método. Então, na aula eu falei para vocês sobre isso também, de que eu só comprava de determinada empresa que me fornecesse a troca imediata. Tá? Então, o pós-venda era um fator primordial para eu comprar de determinadas indústrias. Acredito que muitos devem ser dessa forma também. Beleza? Estou correndo aqui porque já está quase dando horário, tá, galera? Então, tem um pouco de coisa aqui. Mas acredito que nem que eu não termine aqui, não tem problema, porque marketing B2B foi dado recentemente, né? Foram as 2 últimas aulas, tá? Bom, então isso ocorre justamente para ajudar a estabelecer um relacionamento mais duradouro entre as empresas, né? Identificando o nível de satisfação dos clientes, além de tudo, que pode ser ajustado para manter o negócio entre eles funcionando da melhor maneira possível, tá? Então, eu preciso, na verdade, entre aspas, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é para buscar esse relacionamento duradouro, tá? Ele só vai valer a pena no marketing B2B se ele for duradouro. Senão, ele vai gerar muita despesa e isso vai fazer com que não gere lucro, ok? Então, desse contexto, otimizar a geração de leads é o pontapé inicial para alcançar uma estratégia de marketing B2B eficaz. Ok? Isso quer dizer que todas as ações propostas precisam ser trabalhadas de forma a avançar pelo funil de vendas até chegar no momento da compra em si. Bom, pessoal, eu otimizar essa geração de leads é eu analisar os pontos principais, tá? O que é como que eu vou otimizar essa geração de leads? Eu vou pegar tudo aquilo que é informações a respeito desse cliente, tá? Para eu formular estratégia de vendas. Ok? Então, o planejamento, na verdade, para o marketing B2B, ele muda exatamente aí, tá? Porque eu preciso fazer esse planejamento de forma diferente do consumidor final. Então, eu preciso de muito mais informações para que eu consiga fazer esse planejamento mais eficaz, até porque ele envolve custos muito maiores. Ok?
Então, vamos lá. Ó. O marketing B2B, eu vou só falar os tópicos principais, tá, pessoal? Senão não vai dar tempo aqui. O marketing B2B lida com uma cadeia de comando muito mais longa. Ou seja, diferente da venda direta, tá? No marketing B2B, eu preciso agradar os decisores de compras, tá? E muitas vezes esses decisores de compras não é uma pessoa só, tá? Muitas das vezes tem várias pessoas que são envolvidas no processo de compra, beleza? Então aí que ela muda a estratégia. Eu não estou atingindo, não é a necessidade de uma pessoa específica, é a necessidade de uma empresa, é a necessidade dos decisores de compras, ok? Beleza? Bom, o intervalo de ciclo de compra do cliente também é totalmente diferente, né? Ao passo que o cliente final aí, ele compra, chega lá no supermercado, compra ou diariamente, ou ele compra semanalmente, ou ele faz uma compra mensal. No B2B, esse intervalo é maior. Não tem como, se não for um produto de alta rotatividade, como é o leite do Beneval, tá? No B2B não tem como, tá? Então a gente muda a situação aqui. O intervalo dele é maior que de compra. Você faz compras maiores, em maior quantidade. Beleza? Bom, algumas estratégias de marketing B2B, né? Vamos lá com a apresentação de algumas das estratégias, então, ó. Ter uma apresentação bem estruturada da sua solução para que aconteça de forma natural e espontânea é excelente estratégia para quem está no mercado B2B. A apresentação bem estruturada, você pode ser feita em forma de estandes, de feiras, de negócios, tal. Você pode ter um catálogo bem estruturado. Então, a apresentação dela tem que ser muito mais bem estruturada do que no consumidor final, tá? Assim, ela precisa se concentrar em canais que priorizam o conhecimento. Então, aquilo que eu vou conseguir passar mais informações. Por exemplo, no B2B, se eu utilizar a publicidade para eu fazer venda de B2B, tá? Isso uma propaganda de 15 segundos não consegue passar nada de informações a respeito do produto, tá? Então, eu vou utilizar outros canais para fazer essa comunicação, beleza? Então, nesse contexto, ó, slide share, né, pode ser uma boa opção, ou seja, a questão de você mandar slides explicativos, tal, né, pode ser uma boa opção, tá? Os blogs aí também, em blog você não tem um custo alto e você consegue passar diversas informações, né? Páginas de internet, esse tipo de coisa, você consegue passar bastante informações a respeito daquele determinado produto, inclusive disponibilizar um canal de dúvidas para aquele usuário, né, poder entrar em contato direto com a empresa e poder tirar sua dúvida direto. Tá? Então, o blog aqui é um excelente meio de comunicação. Ok? Bom, tem algumas empresas já se utilizando disso, tá? De canais no YouTube, canais quando fazem propaganda explicativa, tal. Então, esses canais no YouTube são legais também, porque você consegue passar a informação bem detalhada. Só vai acessar o canal no YouTube e entrar naquele vídeo que você está disponibilizando a pessoa que tem interesse na compra daquele determinado produto. Então, não interessa se você faz um vídeo de meia hora, de 1 hora, explicando o produto. Tá? Ele pode passar a ser um meio de comunicação extremamente importante. Tá? O e-mail marketing também, né? Que é um meio de comunicação que você utiliza para tirar dúvidas ali, para você mandar catálogo, para você mandar fotos, tal. Apesar de que hoje o WhatsApp está sendo muito mais utilizado que o e-mail marketing, né?
Acho que o WhatsApp hoje é muito mais interessante, muito mais direto, muito mais rápido do que o e-mail marketing. Mas tudo bem, o e-mail ainda é bastante utilizado. Não poderia deixar ele de fora aqui, tá? E, por último aqui, os infográficos, né? Que a gente já falou para vocês sobre isso, de que você apresentar o seu produto em forma, muitas das vezes, os resultados dos seus produtos em forma de gráficos, é muito mais fácil o entendimento para aquele que está sendo apresentado, tá? Então, eu, normalmente, quando eu apresento estratégias de comunicação, estratégias de publicidade, eu normalmente apresento em gráficos, porque é muito mais fácil essa visualização, é mais rápida, se torna mais interessante aos olhos da pessoa que tá assistindo, tá? Então, é uma excelente ferramenta também. E as redes sociais aqui, pessoal, extremamente importante por conta da forma com que é analisado hoje nas redes sociais, tá? Ela é um meio de comunicação importante, sim, mas principalmente a geração de leads, que é mais interessante, tá? Quando você busca informações a respeito daquele determinado cliente que entrou na sua rede social, como que ele interagiu, tá? Então, isso é interessantíssimo hoje para o marketing B2B, justamente porque você tem informações maiores sobre as necessidades e desejos daquele cliente final seu. Ok? Webinars também funcionam como se fossem seminários, tá? Mas no formato digital. Ou seja, eu mando essas explicações em vídeo no formato digital e eu disponibilizo, por exemplo, no Facebook da vida, eu mando para o meu intermediário lá, tá? Então, eu tenho uma forma de mandar um vídeo bem produzido, tal, para que seja colocado no YouTube, que seja colocado em qualquer meio de comunicação aí. Beleza, galera? Bom, na correria aqui ainda deu tempo de terminar, né? Desculpa a correria, mas a gente acabou começando tarde e normalmente a revisão, como ela tem muito slide, né? Aí complica. Deixa eu só fazer a chamadinha aqui rapidinho. Hein, professor? Oi? Teve alguns que caíram aí a internet, tá? O Venevaldo Ah, mandou tá, beleza. mensagem lá em Ouro Verde, tá indo. Eu vi aqui. Eu tô com ele na frente aqui. Tá bom, beleza. Acho que eu lembro mais ou menos quem estava, quem não estava. Ok, então vamos lá. A Adriana está aí, né? Presente. A Ana está aí. Anne. Anne. Anne não está, né? Não entrou hoje, né? Arielle está aí. Daniel está. Presente. Douglas está aí. Grazi está aí. Guilherme está aí. Jefferson não. Carinas estão. Luiz está aí. Mar. Presente. Roselaine. Thaís. Está aí, né? Roselaine, Thaís. Vinícius Berto. Está aí. Presente, professor. Javier está aí. William não. Genevaldo está aí. O William, com a William internet dele, aí também. Oi? o William falou assim que ele pegou a aula para assistir na hora quando ia oficializar aí para você, para apertar aí, a internet dele caiu e a energia também caiu. Ah, não, beleza. Acho que o William nem está com muita falta. Depois ele toca com ele e me manda Beleza, o professor. esqueminha aqui. Beleza, galera?
Desculpa até a correria aí, que a gente começou meio tarde, né? Então, no finalzinho aí, tive que dar uma certa corrida aí. Mas como ela é recente, então acho que vocês não vão ter muito problema, não. Acho que dá para ir de boa, né? Beleza? Beleza, professor. Então, até semana que vem. Boa prova para vocês. Vou tentar ser mais tranquilo possível. Aham, Falou? beleza. Tá bom. Falou, professor. Boa noite aí, Valeu, galera. galera. Falou, Boa tchau. noite, pessoal. Tchau, tchau.